Um regime que, em 3 anos, causou a morte de até 3 milhões de pessoas, o equivalente à população da Eslovénia, Lituânia, Moldávia, Lisboa ou Atenas. A população do país reduziu em 25%. O regime converteu hospitais e escolas em armazéns de grãos e prisões. No país, o dinheiro e as lojas deixaram de existir, e a fome, as doenças e as repressões brutais levaram a um genocídio monstruoso. Esta é a história do ditador mais estúpido, e seu nome é Pol Pot. Lembre-se discretamente de fazer algo logo abaixo do vídeo. Então, o local da ação é Camboja, um país no Sudeste Asiático, perto da Tailândia e do Vietnã. Ano de 1975. Um homem que adotou o nome Pol Pot declara 1975 como o ano zero. Continua. A sociedade é reorganizada de acordo com os ideais comunistas. Ainda há muito a ser reconstruído. Pol Pot acredita que a sociedade cambojana foi corrompida pela influência do mundo fora das fronteiras do país. O regime de Pol Pot começa a destruir as evidências da influência ocidental, esvaziando as cidades e forçando a população urbana a se mudar para o campo. Essa mudança não acontece da forma que você poderia imaginar. Soldados armados ordenam que as pessoas saiam e elas obedecem apavoradas. No caos da fuga em massa das cidades, milhares de famílias são separadas. Durante semanas, as pessoas caminham quase sem comida em uma direção desconhecida, porque ninguém lhes diz para onde estão indo. Muitos morrem sem sequer chegar ao destino, e aqueles que têm sorte de alcançar as áreas rurais são obrigados a realizar trabalhos físicos pesados. Algumas pessoas cavam canais de irrigação, outras plantam arroz, as crianças adubam os campos. Qualquer pessoa que tente resistir desaparece sem deixar vestígios. A morte está por toda parte. De Phnom Penh, a capital do Camboja, e de outras cidades, as autoridades enviaram cerca de 2 milhões de pessoas para o campo. Ex-servidores públicos, médicos, professores e outros especialistas tiveram seus bens confiscados e foram obrigados a trabalhar no campo como parte da reeducação. Aqueles que reclamavam do trabalho, escondiam rações ou violavam regras, geralmente eram enviados para a famosa prisão S21, onde eram torturados e mortos. Os representantes do governo do Camboja daquela época são conhecidos como Khmer Vermelho. Eles renomearam o país para Kampuchea Democrática e até insistiram no redesenho dos campos de arroz para criar um tabuleiro de xadrez simétrico. Por quê? Porque era assim que estava no brasão. Mas as decisões absurdas e claramente insanas não pararam por aí. Segundo o plano de 4 anos do Partido Comunista do Kampuchea, de 1976, os cambojanos tinham que produzir 3 toneladas de arroz por hectare em todo o país. Isso significava que as pessoas tinham que cultivar e colher arroz durante todos os 12 meses do ano. Na maioria das regiões, os Khmers Vermelhos obrigavam as pessoas a trabalhar mais de 12 horas por dia, sem descanso e sem alimentação suficiente, como normalmente acontecia. Tudo isso por uma meta duvidosa, mas grandiosa. Os Khmers Vermelhos queriam transformar o Camboja em uma sociedade rural sem classes, onde não haveria ricos, nem pobres, nem exploração. Igualdade para todos. Para atingir a igualdade, o governo aboliu o dinheiro, o livre mercado, a educação regular, a propriedade privada, estilos estrangeiros, rituais religiosos e a cultura tradicional. Escolas e pagodes, como já mencionei. Mesquitas, universidades, lojas e prédios do governo foram fechados ou transformados em prisões, estábulos, campos de reeducação e armazéns de grãos. Foi proibido qualquer tipo de transporte público ou privado. Todas as atividades de lazer foram rigidamente divididas entre revolucionárias e proibidas. Em todo o país, incluindo os líderes do partido, as pessoas tinham que usar ternos pretos, considerados uma roupa tradicional revolucionária. Nenhuma propriedade privada e, naturalmente, nenhum direito humano, nem mesmo os mais básicos. As pessoas não podiam sair dos limites de sua cooperativa nem se reunir em grupos maiores que 3 pessoas. Se 3 pessoas se reunissem e conversassem, poderiam ser consideradas inimigas, presas e executadas. Na opinião de historiadores contemporâneos, o fim da economia de mercado foi o maior erro que causou um enorme prejuízo ao Camboja e, posteriormente, ao próprio Pol Pot. Voltaremos a falar dele mais tarde. Por ora, só quero lembrar discretamente para você deixar um like neste vídeo. Tem que haver pelo menos algo positivo nesta história. Quanto mais eu lia sobre o Camboja daqueles anos, mais assustado eu ficava. Até mesmo os relacionamentos familiares eram criticados. As pessoas eram proibidas de demonstrar qualquer apego, humor ou compaixão. Os Khmer Vermelhos exigiam que todos os cambojanos acreditassem, obedecessem e respeitassem apenas o partido, que deveria se tornar mãe e pai para todos.
Todos, inclusive crianças, eram forçados a trabalhar. O Estado controlava todos os aspectos da vida das pessoas. Joias, jogos de azar e a maior parte da literatura foram proibidos. Tudo era regulado, inclusive o vocabulário e a vida íntima. O regime de Pol Pot esvaziou as cidades e separou as famílias. Ao mesmo tempo, os Khmers Vermelhos afirmavam que apenas pessoas puras eram adequadas para construir a revolução. Logo após tomarem o poder, eles prenderam e mataram milhares de soldados, oficiais e funcionários civis que não se encaixavam nos critérios de pureza. Nos 3 anos seguintes, centenas de milhares de intelectuais, moradores urbanos e Khmers Vermelhos acusados de traição foram executados. O regime acabou executando quase todos aqueles que eram suspeitos de ligação com o antigo governo ou com governos estrangeiros. Mas o que mais impressiona é que até mesmo os médicos foram mortos. Não havia ninguém para tratar as pessoas no país, que ficavam cada vez mais doentes devido ao trabalho pesado, condições de vida precárias e desnutrição constante. Junto com os médicos, matavam advogados, professores e todos que pudessem ser chamados, mesmo que remotamente, de intelectuais, incluindo qualquer um que soubesse falar uma língua estrangeira ou simplesmente usasse óculos. Os Khmers Vermelhos também perseguiam e matavam minorias, especialmente chineses étnicos e vietnamitas. Outros alvos foram os chams muçulmanos. 70 a 80% deles foram exterminados. Todo esse genocídio monstruoso no Camboja durou 3 anos, 8 meses e 20 dias. Em novembro de 1978, quando o Vietnã invadiu o território do país e interrompeu os assassinatos. Como resultado das ações dos Khmer Vermelhos, segundo diferentes fontes, morreram de 1.250.000 a 3 milhões de pessoas, enquanto a população do Camboja, antes da chegada dos Khmer Vermelhos ao poder, era de 7,5 milhões de pessoas. As pessoas morreram de doenças por falta de remédios e serviços médicos, de fome, execuções ou exaustão por trabalho excessivo. Dados precisos sobre o número de vítimas não foram encontrados. Apesar de os Khmers Vermelhos manterem registros extensos, muitos deles desapareceram nos arquivos vietnamitas. Talvez valha a pena contar separadamente sobre a prisão S21, que foi criada no prédio da escola secundária Tuol Svei Prey em Phnom Penh. Salas de aula viraram celas, ginásios se tornaram salas de interrogatório e refeitórios, salas de execução. Em 1976, mais de 17 mil pessoas foram interrogadas, documentadas e fotografadas na S21 pelos agentes dos Khmers Vermelhos. De acordo com diferentes fontes, apenas de 7 a 12 pessoas saíram vivas desta prisão. Acredita-se que em toda a Camboja funcionavam cerca de 200 prisões desse tipo. Hoje, S21 foi preservada quase no mesmo estado em que foi encontrada em 1977. Agora, aqui funciona o Museu do Genocídio de Tuol Sleng, e o museu não sofre com a falta de exposições. A documentação, fotografias dos interrogatórios e execuções foram feitas pelo pessoal da prisão para comprovar aos líderes do Khmer Vermelho que suas ordens foram precisamente cumpridas. Ao mesmo tempo, os guardas, o pessoal e os investigadores eram apenas crianças, a maioria tinha menos de 20 anos. Todos eles eram de origem camponesa e suas próprias famílias estavam presas em outras prisões. Por isso, a escolha era entre obedecer às ordens dos Khmers Vermelhos ou morrer. Especialistas técnicos, engenheiros, professores, estudantes, ministros, militares, diplomatas estrangeiros e monges passaram pelo S21. A própria prisão já provava sua culpa. Os prisioneiros que sobreviviam na prisão eram enviados para os campos da morte para serem exterminados. Esses campos também merecem menção à parte. Quando o número de pessoas assassinadas pelo regime chegou aos milhares, ficou evidente a necessidade de se dar um destino aos corpos. Assim, os mortos passaram a ser enterrados em valas comuns, posteriormente conhecidas como Campos da Morte. O pomar na vila de Tieng Aek, a apenas 10 quilômetros de Phnom Penh, foi um dos centenas de lugares que serviram como cemitérios em massa. Os prisioneiros da prisão S21 foram levados para Tieng Aek e forçados a cavar suas próprias covas. Muitas vezes as pessoas estavam tão fracas e exaustas pela fome que mal conseguiam cumprir a tarefa. As covas acabavam ficando rasas e no final a terra mal cobria os corpos, por isso ainda é possível ver ossos humanos saindo da terra. A estupa budista, preenchida com milhares de crânios, serve como um memorial para os que morreram. Quanto ao termo Campos da Morte, ele não era oficial. Foi inventado por uma pessoa específica para descrever a quantidade assustadora de corpos deixados após os assassinatos dos Khmer Vermelhos. Esse homem sobreviveu em um campo de trabalho forçado, fingindo ser um taxista sem instrução e escondendo cuidadosamente seu passado. O nome dele era Dit Pran. Antes do regime do Khmer Vermelho, ele trabalhava como fotojornalista, falava inglês e francês e em certo momento até colaborou com o exército dos Estados Unidos da América. Se descoberto, o homem seria executado imediatamente. No entanto, Dit Pran sobreviveu, passando por 4 anos e meio de trabalho forçado e espancamentos.
e jurou que, se algum dia conseguisse fugir, contaria ao mundo o que realmente aconteceu no Camboja. E ele cumpriu a promessa. A vida e obra de Pran são o tema central do filme Os Campos da Morte, vencedor de 3 Oscars e considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. E agora vamos voltar à figura de Pol Pot, porque foi ele o responsável por todo o sofrimento que o povo do Camboja enfrentou. Pol Pot liderou o regime totalitário dos Khmer Vermelhos, mas o que ele realmente queria? Bem, ele dizia que tentava criar uma sociedade comunista sem classes. Pol Pot nasceu em uma família relativamente rica e, na juventude, viveu e estudou em Paris. Depois, ele voltou ao Camboja em janeiro de 1953, quando toda a região se levantou contra o domínio colonial francês. No mesmo ano, o Camboja conquistou oficialmente a independência da França, e Pol Pot se juntou ao Partido Popular Revolucionário Khmer. Posteriormente, lecionou em uma escola particular enquanto planejava a Revolução. Até 1968, o exército guerrilheiro dos Khmer Vermelhos não havia iniciado uma revolta nacional. Em março de 1970, foi iniciado um golpe militar, e a Guerra Civil continuou por 5 anos. E então, em 17 de abril de 1975, os Khmer Vermelhos entraram na capital, conquistando a vitória. Pol Pot tornou-se primeiro-ministro em 1976. Inicialmente, os cambojanos ficaram satisfeitos com a vitória dos Khmer Vermelhos, porque 5 anos de guerra civil e antes disso rebeliões deixaram as pessoas exaustas e elas saudaram o novo governo como libertadores que trariam uma revolução social. Bem, Pol Pot decidiu construir uma utopia agrária camponesa e, em vez de igualdade para todos, ele instaurou um terror total. Apesar de os Khmers Vermelhos terem se concentrado na produção por meio do trabalho forçado em massa, eles eram administradores ineficazes, e isso levou à escassez de alimentos e remédios. Pol Pot, líder dos Khmers Vermelhos quando ainda eram rebeldes, queria algo completamente diferente. Pol Pot admirava as tribos do nordeste rural do Camboja. Essas tribos eram autossuficientes e viviam dos produtos que produziam por meio da agricultura de subsistência. Pol Pot considerou essas tribos similares a comunas. Todos trabalhavam em conjunto, dividindo igualmente os resultados, sem a influência negativa do dinheiro, riqueza ou religião. Na perspectiva da ideologia comunista, um ótimo modelo a ser seguido. Assim, quando os Khmer Vermelhos assumiram o poder, começaram a impor esse estilo de vida em escala nacional. Isso não poderia e não funcionou. Durante seu governo, Pol Pot tentou expandir sua influência para o Vietnã, mas não conseguiu derrotar o exército vietnamita, apesar dos frequentes combates na fronteira. Foi essa tentativa de conquistar o país vizinho que levou à queda da ditadura. Os combates na fronteira se intensificaram em 1977 e em dezembro de 1978. Os vietnamitas enviaram para o Camboja mais de 60 mil soldados junto com aviação e artilharia. O Vietnã invadiu o Camboja com o objetivo específico de derrubar o regime de Pol Pot. Em 7 de janeiro de 1979, as tropas vietnamitas capturaram Phnom Penh e forçaram o ditador Pol Pot a fugir de volta para a selva, onde retomou as operações de guerrilha. Mas a influência dos Khmer Vermelhos começou a diminuir gradualmente após o acordo de cessar-fogo de 1991 e até o final da década o movimento havia se desintegrado completamente. E em 1997, um grupo dissidente dos Khmer Vermelhos capturou Pol Pot e o colocou em prisão domiciliar. No entanto, ele nunca foi levado à justiça. O ditador faleceu dormindo em 15 de abril de 1998, aos 72 anos, por insuficiência cardíaca. O tribunal, apoiado pela Organização das Nações Unidas, ocorreu já após sua morte e condenou apenas alguns líderes dos Khmer Vermelhos por crimes contra a humanidade. Ao mesmo tempo, Pol Pot nem sequer se arrependeu. Em uma entrevista para uma revista, em 1998, ele se recusou diretamente a pedir desculpas por suas ações. Ou seja, reconheceu alguns erros, mas negou as acusações. Nas montanhas de crânios, símbolo da crueldade do seu regime. De acordo com ele, os vietnamitas enterraram ossos nos infames campos da morte no Camboja para difamá-lo. E a consciência de Pol Pot está limpa. O que está acontecendo com o país hoje depois de todos esses horrores? Os sobreviventes do regime dos Khmer Vermelhos ficaram profundamente traumatizados pela experiência. Muitas pessoas sofrem de problemas mentais devido à perda de familiares e outros traumas. Centenas de milhares de cambojanos se tornaram refugiados e o território do país também sofreu. Milhões de minas terrestres, colocadas pelos Khmer Vermelhos e pelas forças governamentais, provocaram inúmeras mortes e deficiências. Desde os anos 1980 até 1995, havia apenas de 6 a 12 advogados em todo o país. Entretanto, a situação dos direitos humanos no Camboja permanece problemática.
Além disso, há um alto nível de corrupção, problemas com a economia e a educação. A Organização das Nações Unidas classifica o Camboja como um dos países menos desenvolvidos. Tudo isso são consequências de uma ditadura monstruosa, com as quais as pessoas ainda terão que lidar por muitos anos. Até logo! Legendas criadas por